Você sabe o que vai desencadear os últimos eventos nesta terra antes que Jesus venha? Sabe qual é o marco? Para que saibamos o momento brevemente antes que a porta da graça se feche para você. Sabe o que vai levar os Estados Unidos a fazer um decreto dominical? Bem, se você se interessa nessas coisas, não perca este vídeo até o final. Você verá qual é o grande sinal deixado por Jesus que demonstrará a finalização do grande conflito na Terra, antes do decreto dominical. Deus te abençoe. Primeiramente, nós vamos falar sobre o princípio das dores. E o primeiro ponto que nós precisamos saber é a que se refere esse termo, princípio das dores. Ele é algo específico. O que será que isso significa? A concordância exaustiva de Strong, ela diz que, por exemplo, falando sobre dores, ela diz que essa palavra, que foi traduzida como dores, ela é uma pontada ou um espasmo, especialmente de parto. Dor, tristeza, parto. Então, quando se usa essa palavra, ali em Mateus 24, Jesus ele está fazendo uma ligação com parto. O princípio das dores, ele está trazendo para nós o símbolo de um parto, certo? E esse símbolo, essa figura, ela é muito comum na Bíblia quando se trata dos últimos eventos, certo? Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, verso 3, Paulo ele vai dizer: porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Aqui nós vemos claramente Paulo relacionando o parto com a angústia que virá. Um outro texto, infelizmente acabou cortando aqui, mas em João, Jesus ele diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas logo após ela ter dado à luz a criança, já não se lembra da angústia, pela alegria de haver nascido um homem ao mundo. Agora, portanto, vós tendes tristeza, mas eu vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria nenhum homem vô-lo tirará. Então aqui Jesus, o próprio Jesus, ele está relacionando o parto com a angústia que ocorre antes da sua segunda vinda. E o nascimento do bebê seria a sua própria vinda, a sua própria aparição a este mundo. Então, nós poderíamos citar também Jeremias, acho que 30, onde o profeta ele vai usar também este símbolo, falando sobre a angústia de Jacó. Mas creio que já ficou claro que o símbolo do trabalho de parto, ele é uma figura que representa as coisas que acontecerão antes da vinda de Cristo. Então, para nós entendermos esse símbolo, acho que é interessante essa figura, é interessante nós entendermos o que é o trabalho de parto, certo? Então, quando nós vemos o trabalho de parto, nós poderíamos dividir ele em 3 etapas. A primeira parte, que é chamada de pródromo, depois o parto ativo e, por último, o parto expulsivo. Nós vamos aqui entender primeiramente a figura, para depois entender a aplicação disso nos eventos finais. Mas vamos à segunda fase do parto, que é quando de fato começa o trabalho de parto, que é chamado de parto ativo. Nesta fase, de fato, se inicia o trabalho de parto. As contrações ficam mais intensas, ritmadas e menos espaçadas. E a mulher, ela começa a sentir dor. Então aqui começa de fato o trabalho de parto. Certo? Quando as dores iniciam, começa o parto.
É dessa forma que a Bíblia apresenta. Olha 1 Samuel 4,19, falando ali sobre a nora de Eli. Diz assim: e a sua nora, esposa de Finéias, estava com a criança próxima do parto. E aí ela recebe a notícia, né, lá no contexto. Ela se curvou e entrou em trabalho de parto, pois suas dores lhe sobrevieram. Então o que a Bíblia apresenta aqui? Prestem atenção nas palavras. Ela entrou no trabalho de parto, por quê? Porque as dores começaram. Então, o que significa o princípio das dores? Significa que o trabalho de parto começou. Certo? Então, vamos pensar. Nós já vimos aqui que os últimos eventos, eles vão acontecer em cadeia. E então, eles vão começar e não vão terminar até que Jesus venha. Então, quando é assim, também quando vai nascer uma criança. Depois começa o trabalho de parto. A única opção é a criança nascer. Não dá para voltar atrás. E vai ser assim com a vinda de Cristo. Então, o princípio das dores, quando começa a dor, começou o trabalho de parto. Quando começa o princípio das dores, então começa de fato os últimos eventos para Jesus voltar, certo? Então, para aqueles que talvez tenham chegado depois, nós estamos vendo por que nós estamos falando sobre trabalho de parto, porque essa é a ilustração, essa é a figura que Jesus traz aqui para Mateus 24. Então, o que vai nos indicar o princípio das dores? Em outras palavras, o que vai desencadear os últimos eventos? O que é que vai nos mostrar que nós podemos dizer assim, ok, agora o trabalho de parto começou e essas coisas não vão terminar até Jesus voltar? Isso para nós seria até um sinal que Jesus está, de fato, muito próximo de voltar. Vocês entendem a seriedade disso? É um sinal para nós. Então, o que vai iniciar? O que vai nos mostrar que o trabalho de parto começou? O que diz o princípio das dores? Mateus 24, 7 e 8. O que Jesus, como ele começa? Mateus 24. Ele diz: se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, e todos estes são o princípio das dores. Então, como que inicia todas as coisas? A primeira coisa que Jesus menciona, de forma clara, né? É claro que ele diz que todas estas coisas vão acontecer, mas a primeira coisa que ele menciona é nação contra nação e reino contra reino. Então, a primeira coisa que Jesus menciona no princípio das dores é guerra. Guerra. E isso nós podemos ver de forma muito clara no texto que nós já lemos, que nós vamos repetir. Logo, sérios conflitos surgirão entre as nações, conflitos que não cessarão até que Jesus venha. Então aqui vai estar um sinal para nós que o trabalho de parto ele começou. Aqui está para nós o sinal de que, de fato, agora Jesus está voltando. Mais um texto. Em breve, a contenda entre as nações irromperá com uma intensidade que agora não antecipamos. Contenda entre as nações. Agora, olha como esse texto, como ele expressa uma ordem. Olha só, Testemunhos para a Igreja, volume 1. A guerra, falando dos últimos eventos, a guerra ocasionou a fome. A miséria e o derramamento de sangue deram lugar à pestilência. Então, como que tudo se inicia? Guerra, do princípio das dores. A guerra ocasiona a fome.
A miséria e o derramamento de sangue, que traz guerra, né? E fome também, elas vão trazer pestilência. Então veja, a ordem como Jesus colocou as coisas em Mateus 24 é a ordem como as coisas vão acontecer. Guerra, fome, pestes. Então nós vimos que tudo se inicia com o quê? Com guerras. Vamos ao contexto daquele texto que nós havíamos lido. Olha só como essa parte ela é importante para nós entendermos os últimos eventos. Foram-me mostrados os habitantes da terra na maior confusão. Então aqui nós vamos ver uma visão que Ellen White teve. Guerra, derramamento de sangue, privações, necessidades, fome e pestilência estavam por toda parte. Foi isso que foi visto. À medida que estas coisas iam envolvendo o povo de Deus, eles começaram a unir-se e a pôr de lado suas pequenas dificuldades. Então perceba, primeiro acontece guerra, a guerra ocasiona fome, e essas coisas ocasionam pestes. Enquanto isso está acontecendo no mundo, essas coisas elas vão começar a envolver o povo de Deus, de alguma forma. E aí vai ser uma oportunidade do povo de Deus se unir para receber o Espírito Santo, para receber a chuva serôdia. Continuando a visão, ela diz assim: minha atenção foi então desviada da cena. Parecia haver um pequeno tempo de paz. O que produz esse pequeno tempo de paz? Vou antecipar aqui, mas é o decreto dominical. E aí depois ela continua. E mais uma vez os habitantes da terra me foram apresentados. E novamente tudo se achava na maior confusão. Lutas, guerras e derramamento de sangue, juntamente com fome e peste, imperavam por toda parte. Infelizmente aqui cortou também, mas eu vou ler. Olha só. Diz assim: e no começo do tempo de angústia, e aí abrindo um parênteses aqui, que ela própria vai explicar em Primeiros Escritos, na página 85, que esse tempo de angústia não é quando fecha a porta da graça, mas é um breve período antes do fechamento da porta da graça. Então, olha só, no começo do tempo de angústia, nós poderíamos colocar, no começo das dores, ficamos cheios do Espírito Santo, quando saímos de maneira mais ampla e proclamamos o sábado. Autoclamor. Isso enraiveceu as igrejas e os adventistas nominais, pois não podiam refutar a verdade do sábado. Via a espada, a fome e a pestilência e grande confusão na terra. Princípio das dores. Os ímpios pensaram que havíamos trazido juízo sobre eles e deliberaram livrar a terra de nós, julgando que então os males cessariam. Então, como que nós vemos as coisas aqui? O princípio das dores ele vai começar, logo o povo de Deus, esse princípio das dores que começa com guerra, vai envolver o povo de Deus. Eles vão se unir, eles vão receber o Espírito Santo, eles vão sair para proclamar o sábado de forma mais ampla, mas eles vão ser perseguidos. E nós vemos aqui nesse texto que esse tempo de angústia, quando inicia o princípio das dores, ele é um breve período antes de fechar a porta da graça. Ele vai ser um período pequeno. Não vai ser tempo de nós nos prepararmos. O tempo de preparação é hoje. Ele vai ser só o tempo em que nós vamos revelar a nossa preparação. Aí entra a pergunta muito importante que qual guerra vai iniciar o princípio das dores? Porque se isso é um sinal,
Nós precisamos saber que guerra é essa. E eu vou compartilhar com os irmãos aqui o meu pensamento. Vamos ler mais esse texto que diz: não temos tempo a perder. O mundo está insuflado pelo espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel alcançaram quase o seu final cumprimento. Então, perceba nesse texto de forma muito clara que a mensageira do Senhor, ela relaciona o capítulo 11 de Daniel, que nós ainda vamos estudar, com guerras. Por quê? Porque Daniel 11 é o capítulo da guerra. E se nós estamos procurando uma guerra que envolve o povo de Deus, que vai envolver o povo de Deus, uma guerra entre nações que vai envolver o povo de Deus, esse é o capítulo e é aí que nós vamos achar. Por isso, muito importante nós estudarmos o capítulo 11 de Daniel, que, se Deus permitir, em breve, nesse canal nós vamos estar estudando.